E aí? Eu tinha certeza que você tá com essa camisa. Aí, eu tô com água só, tá bom. Ah, não, velho. Eu achei que você ia estar com a Estela, só que eu tô Cara, puto com a Heineken. Tô puto. é. Fizeram uma propaganda vegana e tal. Falei, não, não entro com Heineken. Trouxe uma cerveja low carb, velho. Boa. O que é isso aí? Isso é uma cerveja daqui do interior de Minas, chama Baixa Gastronomia, Que low carb, legal, fermentação velho. completa. Olha. Fermentação completa dela. Que top. A Então, Estela agora tem aquela sem glúten, sei lá. E eu falei, não tem como ser bom aquilo, não é mas tudo bem. cerveja, né? Não. Assim, ah lá, A sabia. Lu trocou aqui Conheço. agora. Elas estão correndo aqui, ó. Falou assim: não, isso vai ficar assim, não. Isso que eu programei da família inteira entrar. É isso Eu queria aí. colocar hino, mas não coloca não, tá bloqueando tudo e tal, não põe É... não. Tá tudo bem com você e sua família? Graças a Deus, Léo, estamos aí na correria, eu voltei para assistência dentro de hospital agora, tô Aham. vendo um cenário realmente caótico, velho, assim, Caraca, velho. é a pontinha da pirâmide, mas a galera fica muito grave. Eu fiquei 10 anos trabalhando de CTI Aham. e a ventilação dessa turma é um negócio assim que eu nunca vi. Como Entendi. ficam graves, sabe? Então, Pois é, cara. por outro lado, é gostoso estar sentindo que está ajudando. Que está Claro, de novo claro. lá na ponta e tal, então está sendo bem legal. Que E eu legal. acho que esse nosso bate-papo aqui, que combinou antes, a gente não vai ficar falando de Covid, É porque isso aí. isso deu, mas É, eu acho que a gente tem um papel importante para desmistificar uma série de coisas que remetem à ciência, mas ciência na prática, né? é isso Não ficar aí. naquele mimimi, aquele mais do mesmo. Eu acho que a Covid, né, cara, é difícil a gente deslocar muito o assunto disso, mas a Covid trouxe à tona uma esperança que a ciência vai ajudar e vai ajudar, vai ser ela que vai resolver o problema, né, Neto? E ao mesmo tempo o desapontamento que eu tenho com a própria ciência, cara. E assim, os papers que a gente está lendo, as coisas que a gente está vendo, né, cara? Como é que podia estar melhor, né? Sempre pode estar melhor, né? E como tudo, você falou a pontinha do iceberg, eu acho que sempre vai ter uma pontinha da ciência, que é a ciência de excelência, que vai acabar resolvendo a coisa toda. E o resto é aquela avalanche de É, porcaria que só confunde tudo. Eu tenho muita pena, né? Eu tenho muita pena. Tem muita pena dos clínicos que não conseguem discernir o joio do trigo bem, mas eu tenho muita pena dos pacientes. sem dúvida. Muita. Eu morro de dó. Eu morro de dó. O que eu escuto, o que você deve escutar todo dia, de familiar, de gente muito querida, assim, né? Falando assim, Léo, mas e aí, né, cara? E essa vacina aí, como é que vai? E quando você explica, o cara fala assim, pô, mas é isso então? Foi feito? Ah, não, então eu vou, né, cara? É até legal que você vai convertendo, né? E você tem que ter uma baita paciência e tirar esse monte de crença maluca da cabeça das E, pessoas, e, né? e sabe o que é mais louco? É o Pareto, né? Você não precisa ter nenhum gênio para Uh-uh. explicar o básico. O básico que precisa ser entendido, que é a questão de associação em causa, risco Uhum. relativo, risco absoluto, Uhum. incerteza que é perene. São Uhum. coisas muito básicas que qualquer pessoa que você senta e que você explica, fala assim, ah, agora eu É, entendi. é, Não é, é. não é nenhum. E eu acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho essa coisa de colocar a ciência meio que num Olimpo, sabe? É, Não, lógico. a gente tem que trazê-la para a terra e falar assim, galera, e contrapor o medo, né? Porque Uhum. a maioria das pessoas, óbvio que tem uns mau caráter, sempre tem, mas de Uhum. modo geral, eu vejo muito medo e essas pessoas tentando vencer o medo com fé, É porque isso aí. isso não é ciência. Ô, Léo, mas voltando aqui, antes de mais nada, velho, obrigado pelo seu Eu que aceite. Eu agradeço, pô. tava doido para bater um papo contigo. Esse em evidência que eu faço, eu tento trazer pessoas aqui que usam a saúde baseada em evidência, você usa como poucos, como prática ou como ferramental ali para a construção de ciência. Eu acho que você consegue fazer um pouco dos dois. Uhum. Então, muito obrigado por estar aqui comigo e eu tenho certeza que esse bate-papo vai transcender ciência. Eu sei que a gente vai, no mínimo, se divertir É bastante. Eu acho que lógico, que a audiência também. claro. Ô, Léo, deixa eu te
muita gente que já te conhece, mas eu queria que você se apresentasse. Tá De bom. onde vem o Léo? Há pouco tempo que eu descobri que você era mineiro de Belo Horizonte, né, velho? Então, queria que você contasse um pouquinho da sua história para a minha audiência. Vamos lá. Neto, eu sou mineiro de Belo Horizonte, tá? Eu tô em BH, eu saí de BH em 2005, sou fisioterapeuta de formação, fiz minha faculdade na Faculdade de Ciências Médicas, fiz um curso de 5 anos integral, acho uma pena essas coisas terem desmoronado como eram, a gente tinha muita aula, era muito bom. Era uma geração que formou grandes fisioterapeutas na época, caras muito bons, que estão muito bem até hoje. E foi engraçado, cara, que eu era o cara, Neto, eu não acreditava no que as pessoas falavam para mim. Apesar de eu ter um profundo respeito por eles, eu olhava aquelas coisas que os fisioterapeutas faziam naquela época e falava, cara, esse aparelho não pode, não pode. Eu sempre fui. Tinha um outro cara na minha sala, o Gustavão, que era a mesma coisa. Eu falei, cara, você acha que esse negócio desse jeito aí mesmo? É isso mesmo e tal? A gente ficou meio decepcionado na época da profissão, assim, tudo. Quando eu fui para os estágios, eu fiquei encantado, sabe, com a ciência do movimento humano, pegar um paciente com AVE, ajudar ele a andar, pegar pacientes na UTI, né? Fisioterapeuta trabalha muito forte dentro de UTI, com ventilação, é super dinâmico. E eu vim do esporte, cara. Eu tentei ser tenista, fui tenista do Pique, muito tempo, do Pampulha Clube, Legal. né? Tentei seguir carreira como jogador, não consegui. E assim, eu entrei na faculdade para fazer fisioterapia musculoesquelética. Apesar de eu amar as outras coisas. E na física musculoesquelética, onde eu tinha mais conflito, porque eu não acreditava em porra nenhuma que os caras falavam. Era muito doido isso. E naquela época, Neto, era tudo mecanicista, mas até o último fio de cabelo. A gente sabia de fisiologia, a gente pegava as coisas da medicina, então as aulas eram todas dadas por médicos. Eu até brincava que na minha época a gente se formava um pequeno médico, a gente não era um grande fisioterapeuta. Então, assim, você não, sabe, não tinha uma coisa para reabilitação mesmo. E aí eu era o chato, eu não acreditava em porra nenhuma daquilo ali. E quando eu saí da faculdade, eu comecei a clinicar imediatamente. Eu tinha uma clínica no bairro Ouro Preto, na Pampulha. A clínica existe até hoje. Ela está lá com um grande amigo meu, que foi minha aluna, que está lá até hoje tocando na clínica. E eu quis fazer uma especialização na UFMG e vi um cara que chama Sérgio Teixeira Fonseca dando uma aula na especialização de fisioterapia ortopédica. Esse cara tinha 36 anos na época e tinha acabado de voltar do doutorado. Isso aí era a coisa mais precoce que podia existir no mundo. Um fisioterapeuta com apenas 36 anos com doutorado. E eu vi aquele cara falando assim, eu falei, eu quero ser esse cara aí, ó, eu queria aprender o que esse cara aprendeu. E fui conversar com ele tinha voltado do Canadá, e ele falou, não, vai fazer mestrado, fazer doutorado e tal. Não tinha Você estava nada. Quantos anos nessa época? Eu estava com 24, 23 anos. Recém-saído da faculdade. Não, saí da faculdade, primeiro ano de clínico. Minha clínica bombou de cara, porque era um lugar muito carente, ninguém queria ter clínica na Pampulha, eu fui sozinho, e eu conhecia muita gente do esporte, então eles encaminhavam o paciente para mim, a minha mãe era comerciante do bairro e tal, e aí começou a minha carreira, mas eu sempre tive essa veia para o lado acadêmico. Então, e aí eu tive um desapontamento que não tinha mestrado em fisioterapia no Brasil. Eu fui fazer meu mestrado em educação física, fiz em ciências do treinamento, fiz em overtraining, foi super legal com um psicólogo, que ele já até faleceu, o professor Dittmann. Aqui em BH? Aí em BH, na UFMG, aí na frente da Uzi Minas, aí, né, no Centro de Excelência do Esporte. E, cara, e aí eu fiz um concurso na PUC, fui o professor mais jovem na época da história a ser aprovado no concurso da PUC, aí eu apaixonei, aí eu clinicava de manhã, de tarde, de noite, eu ia para a universidade, dava aula, eu estava, assim, no meu melhor lugar da vida. Mas ainda assim eu queria fazer uma coisa na minha profissão. E aí vai entrar a evidência agora. Eu li os livros na época, Neto. Tudo era baseado em modelo animal. Eu falava, cara, esse aparelho ninguém foi testado num ser humano. É isso mesmo? O que nós estamos fazendo com o nosso paciente é testado no camundongo. Entendeu? Isso nos anos 90 e tanto, 2000, vai? Eu me formei em 1998. E aí, cara, eu descobri um cara na Austrália que tem um centro de prática baseada em evidências, que eles têm uma base de dados em fisioterapia que chama base de dados Pedro, depois a gente pode conversar sobre isso, depois, que é muito legal da minha profissão, e acho que todas as profissões deveriam ter alguma coisa parecida. Minha esposa é fisioterapeuta, eu conheço por causa dela. Então, pois é. E aí, cara, eu enlouqueci, cara. Eu já namorava com a Lucila, né, que a gente casou depois,
E eu fui lá visitar e aí foi uma merda, porque na hora que eu visitei, eu falei, cara, se eu não conseguir entrar aqui, eu vou ficar frustrado o resto da minha vida. E aí eu prestei, ganhei uma bolsa de doutorado lá e depois ganhei uma da CAPES e acabei indo. Em 2005, eu fui para lá. E aí, cara, foi engraçado porque eu já tinha 5 anos de clínica, eu já era professor. E aí eu parei a minha carreira e fui só estudar. E eu achei que foi meio 4 anos de férias, né? Porque tudo era muito gostoso e o volume de trabalho não tinha comparação com a doideira que eu tinha aqui no Brasil. Por isso que os Estava caras solteiro amam. na época. Eu casei para ir para lá. Eu casei com a Lucila quase dentro do avião e a gente mudou. Tanto é que a gente casou, cada um foi para casa da mãe e do pai sozinho. Ela foi para casa da mãe dela, eu fui para a minha. E a gente pulou dentro do avião e a nossa primeira casa foi em Sydney, na Austrália. Tá? E lá, cara... Ela é da área, Léo? Ela é físio, ela trabalha comigo. A Lu é uma pesquisadora, a Lu trabalha muito com epidemiologia, tem artigo na Lancet, na BMJ, Legal, ela é craque, Lu é craque. É porque ela não fala igual eu falo, né? Então ninguém sabe quem ela é. Mas ela é muito mais pesquisadora. Mas ela consegue trazer a caneca, né? Consegue, ela não deixa pra baixo. E aí, cara, assim, eu vi um mundo que eu não conhecia, né? Então, assim, o primeiro ano de fisioterapia entrou o Rob Herbert, que é o David Sackett da fisioterapia, e o cara entra na sala de aula e fala good morning, e começa a falar de pergunta clínica e de quando que você usa coorte, quando que você usa ensaio clínico. Eu falei, primeiro período de físio, né? Lá não tem a barreira da língua, a biblioteca lá humilha o portal CAPES, então tá tudo na mão. E aí eu falei, caralho, meu, por que eu não nasci aqui, entendeu? E assim, era tudo muito rápido. E era tudo muito chocante para mim, assim, eu ficava horas e horas e horas lendo e horas ajudando outros projetos. E minha cabeça virou um trevo, assim. E aí eu vim para o Brasil em 2010, eu era bolsista da CAPES, então por contrato você tinha que voltar, então eu nunca pensei em ficar. E eu falei, vou voltar para a PUC, porque eu era concursado na PUC. E quando eu estava para voltar, uma universidade em São Paulo, chamada Unicid, queria ressuscitar um programa de mestrado que estava quebrando, e me deram uma oportunidade para eu começar a orientar aluno. E eu já virei coordenador de cara, isso já faz 11 anos. Então eu vim para São Paulo e nunca mais voltei. E aí, você manteve a prática? mantive dentro do estágio da Unicid, porque eu pedi isso para eles, que eu falei, eu queria continuar vendo pacientes. O curso da Unicid, né, é o curso de fisioterapia mais antigo da cidade de São Paulo. Então, assim, tem uma tradição, uma clínica maravilhosa, tem uma puta liberdade de fazer o que você quiser, entendeu? Ninguém mete o bedelho lá na gente. É a menina dos olhos da faculdade, é a gente. Sempre foi. Então, eu sempre quis fazer. Eu estou há exatamente um ano, sem a clinicar, porque eu fui primeiro fazer teleatendimento e com essa pandemia eles cortaram muitas coisas, muitas pessoas começaram a ser demitidas. Eu falei, cara, corta um pouquinho de hora da minha, mantém os caras lá. E eu estou só tocando pesquisa e administração, estou com um filho pequeno também, então estou confortável. Mas morro de saudade, cara. Morro de saudade. E qual que é a sua área de atuação maior hoje? Hoje, cara, eu sou 100% pesquisador, tá? Então, assim, hoje eu falo assim, ó, 80% do meu tempo é dedicado à construção de pesquisa, mesmo. Tem alguma linha específica? Tem, eu trabalho com dor lombar, cara. A minha linha mesmo, é muito legal isso aqui, Neto. Eu sou um pesquisador de dor lombar, mas eu brinco o seguinte, 80% do que eu faço é sobre métodos avançados de pesquisa, como melhorar a condução de pesquisa. E a dor lombar é uma desculpa. As minhas populações são de dor lombar, mas eu nem sou mais apaixonado, não. Eu quero como melhorar revisões sistemáticas, como melhorar ensaios controlados aleatorizados e tudo. Então, e tem uma baita demanda nisso. Então, você pegar meu currículo assim, quase tudo está escrito back pain, mas se você for olhar mesmo, metade é método e metade é como melhorar o atendimento desses caras. Então, a minha grande paixão hoje é falar assim, cara, por que tem tanta pesquisa, vírgula, ruim? Por quê? Por quê? Eu vou te falar que ruim, você está sendo extremamente gentil. Porque para ser ruim, boa parte delas tem que melhorar pra cacete. Vai ficar ruim. Muito. Eu costumo dizer o seguinte, talvez o grande ponto da virada seja você perceber aquilo que não vale a pena ser lido. Exato. Quando você consegue perceber isso, você já começa a otimizar seu tempo. E eu queria até, para colocar para a nossa audiência, o seguinte, eu sou o oposto do Léo. Eu sou o cara da assistência.
eu detesto fazer pesquisa. Detesto. Tem lá minhas publicações, uma ou outra e tal. Inclusive tem de fisioterapia intradialítica, que eu Legal. foi muito bacana participar, mas não é a minha. Eu costumo dizer o seguinte, olha, você tem o produtor de vinho e o cara que bebe vinho e que julga o vinho, se ele tá bom. Isso. Os dois são importantes. É isso aí. E produzir ciência e saber utilizar ciências é um contínuo. Só que as pessoas acham que são estradas paralelas. Não. Né? O que eu mais tenho feito ultimamente, Neto, é tentado conversar com os clínicos antes de começar os meus projetos. Quando eu cheguei nessa coisa academicista, assim, e eu falava assim, a minha pergunta de pesquisa é essa, pronto, foda-se do que os caras estão pensando. E eu comecei a perceber que a minha pergunta de pesquisa não era interessante para os clínicos. Não era muito interessante, não é que ela não valia nada. Aí eu fazia uns puta publicação legal, os caras falavam, parabéns e tal, porque tá redondinho, né? Ela vai passar, vai publicar, é legal. Hoje eu tenho investido muito tempo conversando com outras pessoas e falando, cara, o meu problema é esse aqui, ó. O que você lá na assistência, isso aqui vai ser importante para você? Se eu ouvir meia dúzia de não, eu desisto, eu jogo fora. Entendeu? Porque também existe um descompasso entre o cientista e o público. Né? Então, assim, igual eu falo, assim, eu acho que eu e você, a gente faz mais ou menos a mesma coisa de comunicação de pontas diferentes. E é muito louco, porque os médicos também têm muita dificuldade de comunicar com um grande público, né? Porque existe o corporativismo, o cuidado com as palavras e tal. E o pesquisador, então, meu irmão, ele fica lá no laboratório dele, parece um bunker, né, guardado, e ele não conversa com os clínicos, ele não conversa com os pacientes. E eu percebi que eu gostava de me comunicar e já gostava de Facebook, muito da Físio e tal. E eu percebi que as pessoas têm necessidade, mais doido, cara. Os caras têm interesse em entender ciência. Né? De novo, o que me deixa maluco é que as pesquisas muitas vezes mais confundem do que informam as pessoas, as duas pontas. E a gente precisa explicar isso. Eu estou 1000% com você. Eu tenho certeza que você lê muito menos do que as pessoas acham que você lê. Mas muito menos. Por quê? Porque você só come o filé mignon. Você não fica pegando carne podre para comer porque você sabe encontrar. Né? E eu acho que o ponto é esse. As pessoas acham que excelentes médicos, que excelentes físicos, que excelentes cientistas têm que ler pra cacete. E não é. É muito menos do que as pessoas imaginam. É um funil, Léo. É um funil. Entra aquele tanto de coisa e aí no final você tira 1, 2, 3. Isso. Mas aquilo ali, para mim que sou da assistência, que sou nefrologista, que acabo fazendo clínica médica, tem que ser algo que vai mudar a minha prática clínica. Exato. Tem que agregar valor. Exato. Não pode ser mais do mesmo. Exato. Não posso estar lendo alguma coisa que... Não, mas isso eu já faço. Se eu estou fazendo uma coisa que está simplesmente sendo uma ratificação daquilo que eu faço, eu estou perdendo tempo. É lógico. Eu acho que grandes médicos, né? Quando eu falo médico, por favor, eu estou generalizando para qualquer profissional de saúde. Aliás, qualquer profissional. Grandes profissionais, por definição, não tem muito tempo. Né? E porque ele é bom. Então, como ele não tem muito tempo, cara, ele tem que ler só a coisa mais importante para ele tomar decisão no próximo paciente, cara. Olha, deixa eu te perguntar um negócio. Você é um cara que consegue transmitir ciência de uma maneira muito pragmática, muito direta, com um monte de analogias, um monte de memes. Eu acho super bacana e tal. Mas você, como fisioterapeuta, você recebe muita porrada de médico, principalmente naquela falácia de autoridade, do tipo, quem que é o seu bosta? Você tá aí falando e tal, não sei o quê. Cara, eu sou xingado de fisioterapeuta de vez em quando por alguns médicos, entendeu? Eu sou agredido. Então o cara fala, mas espera aí, mas o senhor é médico e tal, né, cara? Sim, a resposta é sim. A resposta é sim. Eu migrei muito para uma área mais genérica agora, em tempos de Covid, porque a minha página, se você for há 1 ano e meio atrás, ela é de músculo esquelética. Então, por exemplo, de vez em quando eu falava assim, veja, cirurgia de coluna não serve para porra nenhuma. Aí os ortopedistas vão lá e descasca. Mas eu acho o seguinte, o cara não está frustrado porque um fisioterapeuta está falando, ele está frustrado porque o resultado de pesquisa não vai a favor da crença dele. Né? Então, assim, quando alguém me agride,
ele perdeu a razão. Eu tenho certeza que eu ganhei o embate. Eu aprendi isso, né? Se eu ficar aqui, o Galo, não sei o que, o Cruzeiro, não sei o que, o Galo, não sei o que, o Cruzeiro, não sei o que, aí de repente você fala assim, mas você é um filho da mãe? Você perdeu o Mas argumento. você é um fisioterapeuta. Você é um fisioterapeuta e tal. Professor, eu já fui xingado de professor, é engraçado isso. Mas, cara, é engraçado que você vai ficando mais velho, você vai se incomodando menos com essas coisas, né? Há poucos dias atrás eu tive uma discussão com um membro da família que ele conseguiu me machucar, entendeu? Ele queria me irritar e ele irritou. Então, mas porque eu dei importância para aquilo que ele falou. Eu acho que quando você tem confiança no seu trabalho, é muito bom, né? O legal, né, é que assim, muitos médicos me convidam para conversar, igual você me convidou, muitos nem sabem que eu sou fisioterapeuta. O que é muito legal, o cara não está querendo medir com quem. Eu fiz uma live com uma pediatra um tempo atrás, que eu falei, ela queria falar de vacina. Eu falei, olha, eu não posso prescrever nada, tá? Porque eu não sou médico. Então, nós vamos comentar sobre vacina, eu vou comentar sobre os estudos, e qualquer recomendação não sairá dessa boca, porque eu não sou da sua categoria profissional. Aí foi uma legal, falou assim, mas eu sei que você não é médico. E eu falei, então, assim, se a gente quiser fazer uma campanha, vamos vacinar, se os estudos forem bons, vou falar. Agora, prescrição, não. Tá? Eu sei muito bem até onde chega o meu limite e fico puto quando alguém invade o limite da minha profissão. Mas é muito de boa, viu, Neto? Eu acho que quando você faz um trabalho bem feitinho, o que você fala é verdade, eu gosto de usar analogias, histórias para contar as coisas, a pessoa bota isso de lado, totalmente, entendeu? Então, eu levo isso de boa. Eu vou te falar que, de uma certa maneira, eu me sinto xingado de não ser cientista, entendeu? Quando eu começo a falar, cadê o seu Lattes? Ai, que preguiça. Mas eu preciso ter o Lattes para poder falar desse assunto, porque eu estou atendendo a pessoa. E isso faz a diferença entre eu estar mais próximo de um bom resultado com ela do que de um mau resultado. Totalmente assim. falácia de autoridade. Isso é ridículo. Eu não imagino. É engraçado. Eu nunca pensei nisso. Assim. Os grandes comunicadores de medicina baseada em evidência, quase nenhum são cientistas. Quase nenhum deles são. E você não tem que ser cientista para comentar sobre isso. Pelo contrário. Pelo contrário, eu acho que vocês podem usar analogias clássicas da prática clínica. Eu uso direto. E acho que cada um tem que jogar na sua, né? Acho que cada um tem que jogar na sua. Talvez eu sei alguns detalhes de condução que talvez você não saiba, mas isso não tem nada a ver com a sua interpretação, cara. E eu vou te falar, eu acho que é um contínuo, Léo. É aquela coisa, vai ter coisa que você vai saber muito mais do que eu, e vai ter coisa que eu, na ponta de cá, vou saber muito mais do que você. E assim, a gente tem que jogar junto. Eu estava conversando hoje, eu vou dar uma aula, vai ter um curso na Sociedade Brasileira de Nefro, que eu que vou abrir esse curso, falando sobre nefropatologia. Vai ser eu e um grande nefropatologista. Eu liguei para ele hoje, falei, cara, o que você está pretendendo falar? Estou pretendendo falar da história da nefropatologia. Legal. Eu vou contar a história de como eu era um bosta, que eu não entendia porra nenhuma disso, e como um nefropatologista me ensinou, e eu consegui linkar aquele troço com a clínica. Legal. E aí, de repente, eu passei a ver, poxa, esse troço funciona. A saúde baseada em evidência entrou na minha vida de uma maneira meio que por acaso. Eu dei muita cabeçada. Eu fui daquele cara que falava assim, tipo, não, isso não tem randomizado, então eu não faço. Sabe aquele mala? Aquele mala sem alça? Pois é, eu fui. Até que a coisa virou a chave em determinado momento. E eu acho que a low carb foi muito importante para mim, porque eu era um cara que com 30 e poucos anos estava diabético, estava muito bem na minha profissão e olhava para mim e falava assim, cara, daqui a pouco eu tô ali dialisando. E aí, de repente, me aparece um tipo de abordagem dietética que eu considerava algo picareta e que, de repente, eu fui estudar e, à luz da evidência, eu vi que tinha respaldo pra cacete e que eu achava que não tinha. E eu nunca tinha estudado, então eu fiquei muito mais humilde depois daquilo. E aí, a partir disso, eu falei, peraí, eu nunca posso falar não funciona. Exato. Eu nunca posso falar... E outra, né? Para de brigar com a realidade. Às vezes você olha para a realidade, a coisa está funcionando. Eu falo o seguinte, indo para analogia, né? Você está indo em direção a um tesouro. Você tem um mapa. No mapa fala que tem uma montanha. Aí você encontra um tesouro. Você fala, não, aqui é a montanha. Não, mas você não está atrás do tesouro, amigo. Não, mas eu estou vendo a montanha. E é exatamente o que eu vejo, e eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito dessa tara mecanicista. Que ela é premente, não só na medicina, mas em todas as áreas da saúde, na fisioterapia, na educação física, na nutrição.
e como que isso é perigoso, como que isso é um canto da É, sereia. a educação em saúde, ela tem que mudar, Neto, ela tem que mudar. Porque a gente foi educado, fisioterapeutas são experts em anatomia, em biomecânica, em cinesiologia, né, que é a ciência do movimento humano, e tem que ser mesmo, tá? Tem que ser mesmo. Por favor, se tiver fisioterapeuta aqui, não me leve a mal. Mas quando um cara fala que ele bota uma palmilha no pé direito e a dor na TM do lado esquerdo melhora, vai ser mecanicista na puta que pariu, entendeu? Não, mas o ser humano é complexo. Eu falei, exatamente porque é complexo, essa palmilha, a chance dela virar sua TM lá em cima é muito pequena. É muito pequena. E eu era esse cara, né? Eu acho que todo mundo tem que passar. Eu espero que as novas gerações não passem por que a gente passou. Eu fui fazer meu doutorado, né, em uma abordagem de tratamento de dor lombar que envolvia músculos profundos do abdômen, tá? E da coluna vertebral. Então, eram multífidos profundos, era o transverso do abdômen. E o meu orientador, cara, você não tem noção tanto que o cara é cético. Ele é o número 1 do mundo em dor lombar, pegando qualquer categoria profissional que você quiser, a pessoa Chris Mark. Então, assim, ele falava assim, ó, nós vamos fazer isso aqui. Mas você não vai acreditar que o aumento da ativação do transverso abdominal vai melhorar a dor lombar, não. Não é isso. Entendeu? Eu falei, você, cara, enfia uma agulha, fizemos ultrassom de imagem, fiz curso de radiologia, cara. Eu tinha que fazer ultrassom em tempo real com os pacientes lá durante o exercício, é um negócio ultra high-tech. Resultado, os pacientes melhoraram pra cacete, os músculos não mudaram nada. Nada. Aí, quando eu demorei 4 anos para enxergar isso, Neto. Foi muito legal, cara, porque até no 3 anos e meio, na hora da análise do meu ensaio clínico, eu falei, não, os pacientes vão melhorar, porque a gente fez com placebo, um ensaio clínico super famoso na fisioterapia. E eu falei, bom, mas como é que a porra da dor do cara melhorou? E eu fiquei 12 semanas trabalhando no comportamento muscular. O comportamento muscular não mudou, o Cris falou, porque provavelmente, amigão, o mecanismo é muito mais complicado do que o senhor possa imaginar na sua mísera cabecinha. E ali, cara, em 2010, aí eu demorei 4 anos para essa, né? Se você virou a chave antes, eu bato palma, porque eu falei, caralho, meu. Aí eu vou te voltar uma pergunta que eu acho que você pode explicar. O negócio da vitamina D, cara. Né? Vitamina D dá baixa em todo mundo, ela tem uma associação com todas as doenças, todos os trials que você suplementa a vitamina D, não acontece nada. Não é um ótimo exemplo isso aí, cara? E em algumas ela piora, né? Porque eu vejo com frequência paciente com cálculo renal que até então não tinham. Eu não tenho nenhum ensaio clínico que mostra desfecho negativo nessa área. Até porque os bons ensaios clínicos normalmente usam doses baixas, não usam essas doses cavalares. Mas a turma, de modo geral, a minha impressão é que eles querem uma pílula mágica. É isso. Um alimento mágico, uma droga mágica. E a vitamina D é a bola da vez. Do mesmo jeito que na pandemia a gente teve um momento cloroquina, um momento ivermectina, um momento anita e por aí vai, a vitamina D, o magnésio, o zinco, eles são... O que eu tenho percebido é, existe a medicina tradicional, que eu vou chamar de tradicional, e a medicina alternativa. Elas estão caminhando para o mesmo lado, só que com coisas diferentes, com mecanismos diferentes. A gente começa a acreditar que tratar um número, a vitamina deu 12. Por causa disso, algo acontece na sua vida. Você fica rico. É mais ou menos isso. Quando eu chego para a pessoa e falo assim, tá, não, eu tô tomando vitamina D por causa da minha imunidade. Eu falo assim, tá bom. Define para mim o que é imunidade. Assim, como é que você mede isso? Ah, não, eu não gripei esse ano. Eu falei, eu também não. Eu não tomei vitamina D. Então, como é que você mede uma coisa desse tipo? Toda vez que você tem uma determinação... Porque a questão é, você gera uma hipótese, qualquer que seja. A vitamina D é bom para depressão. Se você não testar isso à luz de um ensaio clínico, que é o que a gente tem, amigo, não tem como fugir disso por hora. Ele não é perfeito, ele tem seus problemas, ele gera conceitos, mas é isso que a gente tem. Por que eu vou dar aquele remédio, aquele suplemento, simplesmente porque eu acho que um número 15 é ruim e o bom é ser 30? Porque é isso que a gente acaba fazendo, né? E tem plausibilidade para tudo, né, Neto? A gente monta, o nosso cérebro é sensacional para fantasiar plausibilidades para tudo. Alguém escreveu sobre kinesiotape, né, aquelas fitas coloridas que os atletas usam, aqueles esparadrapos e tal.
Quando eu fui fazer, cara, eu fiz os maiores ensaios clínicos de kinesiotape na época. E eu olhava para aquilo e falei, cara, na boa, eu olhava as pessoas explicando com tanta fé naquele negócio. E a gente foi fazer ensaio clínico, aí eu fui massacrado pela minha categoria profissional, que a gente fez uma revisão sistemática, a gente fez um monte de ensaio clínico e tal, eu não achava nada. Passou-se 5 anos, tá tipo assim, tem uns 90 ensaios clínicos falando que kinésio não serve para quase nada, e o povo continua usando, entendeu? E o problema é que cria-se outra coisa, né? É. Normalmente você tem uma hype, ela cai, mas ela não some. É a vitamina Não. C, Léo. A vitamina C para gripe, que é algo da década de 50, que até hoje tem gente que fala assim, você tomou vitamina C? Melhora a imunidade, você vai ter menos gripe. Então, o que vai acontecer? Daqui a 10 anos, quando a gente ainda vai ter Covid, porque as pessoas ainda não entenderam que é uma coisa, vai ter gente usando ivermectina, cloroquina, zinco e tudo mais. Com menos... Deus queira que mude, mas a minha impressão é que só muda a bola da vez. Isso acontece na fisioterapia, acontece na nutrição, acontece na medicina. Por quê? Porque as pessoas não são... Léo, eu vou até dar um passo atrás. Eu acho que nós deveríamos ser treinados a pensar cientificamente, não na faculdade, mas lá no ensino médio. Eu concordo. Sabe que uma vez eu participei de uma live sobre educação, cara, eu falei isso com um cara e eu falei, porra, eu tive um insight na hora que eu falei assim, eu não sei de onde saiu isso de mim, assim, você tem filhos pequenos igual eu tenho, os nossos filhos, eles perguntam tudo de coisa maluca que deixa a gente em apuros toda hora, e a gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo essa capacidade de questionar as coisas. Sabe, de virar para o professor e falar assim, com todo respeito, né? Professor, mas é isso mesmo, cara? Não tem mais nada nesse mapa aí para virar o jogo, não, né? E mudar um pouco essa questão de plausibilidade e tudo. E eu não sei se a galera que está com a gente aqui sabe disso, e você deve saber isso muito bem. Demora-se cerca de 17 anos para uma conduta ineficaz sumir do mercado, em média. Isso significa que tem condutas, igual você falou aí da vitamina C e de outras coisas, que estão há décadas e não morre, é igual zumbi. Você mata um, aparece 3, Exatamente. né, cara? Eu sempre achei, Neto, que para medicina era diferente, cara. Eu achava que era assim, chegava o cara do laboratório e falava assim, doutor Neto, aqui, ó, esse antibiótico aqui é novo, tá aqui o paper, tá aqui a evidência, você não precisa prescrever isso aqui mais não, da agora para frente é esse e tal. E não é, né, cara? Não é, né? Assim, não muda. E olha para você ver, né? A gente tem N situações de exemplos de medical reversals. Sim. No caso, na fisioterapia também tem, na nutrição também tem. Agora, é difícil você lembrar uma situação onde, por esperar ter uma evidência mais robusta, a gente deixou de tratar uma pessoa. Estava óbvio que a coisa tinha que ser usada e a gente deixou de usar. Mas mesmo assim as pessoas insistem. E por que elas insistem? Porque elas não têm... A língua é diferente. A sensação, muitas vezes, que eu tento conversar com uma determinada pessoa que às vezes está exaltada, eu estou falando português, ela está falando hebraico. E assim, ela não me entende e eu também não consigo entender ela no final das contas, porque ela está totalmente focada num mecanicismo, numa falácia ecológica. E de repente você fala assim, cara... Sabe, é mais ou menos... Sabe quando sua mulher tá brava pra cacete? Que não adianta você chegar e querer conversar com ela, que vai dar merda. Pois é essa a sensação. Isso. Tá bom. Não, fica aí. Não vou perder meu tempo. E, cara, e de novo, né? A observação clínica ela é traiçoeira também, né, Neto? Eu acho que o grande problema que eu tô vendo agora e que eu já via antes é que as pessoas não estão mentindo que os pacientes estão melhorando também. Né, essa confusão entre o paciente melhorar e a coisa ser eficaz, causadora daquele, né, do ponto A no ponto B. Né? Eu acho que o maior problema é que as pessoas que tentam ensinar medicina baseada em evidências para clínicos e mesmo para pacientes, é que ele fala assim, mas eu tô vendo o cara melhorando. Né? O paciente fala, eu melhorei, a minha mãe melhorou. A briga que eu tive com meu parente foi isso. Ele falou assim, mas a mamãe e o papai tomaram e melhoraram. Entendeu? E aí eu tentei explicar, cara, o negócio descambou, entendeu? Então, assim, eu acho que o maior problema também é a ilusão cognitiva também, né? Porque tá na sua cara que ele melhorou. E aí confunde tudo. Eu gosto muito também de usar analogias. E eu uso muito, porque isso é observação, né?
Eu chego normalmente para essas pessoas que têm esse comportamento e falo assim, vamos fazer o seguinte, vai ali na janela e fica olhando quantos carros brancos passam. Conta para mim. A pessoa, não, tô de sacanagem, não. Conta lá. 5 minutos depois eu volto. 16. Eu falo assim, quantos vermelhos passaram? Eu não sei, você mandou olhar os brancos. Bingo! Boa. É isso que acontece quando você não está olhando para determinada coisa. Você literalmente cega. E aí você acredita que aquilo aconteceu por causa, mas pode ter acontecido por causa? Pode, mas pode ter acontecido a despeito ou apesar. Não tem como a gente saber. Por isso existe a ciência. E eu queria até te escutar nesse sentido, porque hoje todo mundo fala que faz ciência. Não, isso aqui é baseado em evidência. E eu falo que existe a saúde baseada em evidência, a saúde baseada em artigo, a saúde baseada em eminência. Como é que você vê isso no dia a dia? Cara, eu acho que o nome baseado em evidência virou selo igual o ISO 9000. Ele é socialmente necessário e ele é socialmente aceito. Né? Isso é um problema, porque a minha pergunta que eu sempre volto é o que você está chamando de evidência? Porque talvez a sua evidência não é aquilo que eu estou chamando. Então a gente está chamando duas coisas diferentes de evidência. Então começa, a evidência é um artigo. Começou bem, né? Beleza, não tem nenhum problema. A própria observação é uma evidência, né? O Souto fala, ele contou uma história com alguma daquelas lives que a gente participou lá, que eu achei mó legal, assim, ele falou... se alguém for assassinado na rua e alguém assistir, e ele falou, eu vi, o Neto matou o fulano. Até aquele momento eu sou evidência. E passa na investigação, eu não vi o Neto, eu vi foi outra pessoa, a câmera pegou outra coisa. Né? Então, assim, o que você está chamando de evidência? Porque qualquer documento, qualquer documentação de mudança clínica pode ser evidência. E isso confunde muito, mas muito mesmo. Eu acho que existe uma confusão absurda entre essa tríade de diagnóstico, prognóstico e tratamento. Né? Quais as melhores técnicas diagnósticas existem? Qual diagnóstico de fato vai mudar a sua tomada de decisão? Porque tem muito diagnóstico que não serve para nada. Na minha área, você não tem noção, cara. Paciente de dor lombar, os caras chegam de escoliose de tanto raio-x que ele tem na mão. E raio-x não muda a tomada de decisão nem médica, nem fisioterapeuta em raríssimas situações. A cada 280 mil exames radiológicos, você acha um tumor. Em 280 mil, cara. Pensa se você fosse ministro da saúde, o tanto de dinheiro que essa porra desse SUS gasta com o paciente de dor lombar. É o maior gasto de saúde do Brasil depois de doença cardíaca, é dor de coluna. Ela não mata, mas o que ela gasta de exame é uma loucura. Né? Então, assim, por outro lado, o raio-x é muito importante para um pneumologista, por exemplo, né? Ele não é para o mesmo ortopedista numa fratura, por exemplo. Então, assim, né? Você não pode pegar o exame e falar não serve, né? Na minha área, eu vejo muito cara que não tem a menor noção sobre prognóstico, né? Então, assim, se ele não sabe o prognóstico, como é que ele vai saber se o tratamento vai influenciar naquilo? Então, quais estudos devem ser lidos para aquilo? Né? Se alguém lê qualquer coisa sobre teste rápido de Covid, cara, ele nunca vai pagar por aquilo. Mas todo mundo paga. Tá todo mundo vacinando e fazendo teste para ver se o IgG e IgM tá mudando. Eu não sei quanto você recebe disso. Direto, velho. É maluco assim o negócio. Então, assim, e ninguém e o pessoal tá prescrevendo, e o pessoal tá fazendo, né? E quanto mais exame você faz, algum colega colocou aí, isso gera procedimento invasivo, que também não serve. E o procedimento invasivo gera cirurgia, que também não serve, no meu caso. Né? Então, assim, mas tem papel para tudo. Sempre vai ter um cara falando, não, eu tenho evidência aqui, ó. Tá aqui, ó. Não, senhora, tá aqui, ó. Entendeu? É a dele contra a minha. O que eu acho que precisa acontecer em algum momento, e eu acho que isso vai acontecer, é que os sistemas vão ter que melhorar, porque os sistemas estão ficando cada vez mais caros e os atendimentos estão ficando cada vez pior. É uma incoerência. Os convênios estão ficando caros, as consultas estão ficando caras, os pacientes estão ficando insatisfeitos com o tratamento recebido e os profissionais estão mal remunerados do outro lado da ponta. É muito doido isso, cara. Então, iniciativas como o Choosing Wisely, por exemplo, né, Segunda Opinião, outras coisas, e até um pouco mais de humildade, todo mundo abaixar a bola também, sentar, conversar com um colega e tudo, e aprender onde achar isso é muito importante. Ô, Léo,
Eu vou te falar o seguinte, eu gosto muito do Taleb, sabe? E o Uhum, Taleb tem um livro, não sei se você já leu, que é o Arriscando a Própria Pele. uhum, E como é que é o modelo de saúde hoje, de modo geral? A tendência é você receber pelo procedimento, né? Ah, uhum, a pessoa está com uma dor nas costas, você vai lá, faz 10 sessões de fisioterapia. Ah, não, a pessoa tem um cálculo renal, ela vai lá e passa em consulta com o nefrologista, eu ganho lá XYZ, independente. Vamos pegar a pessoa, o convênio, uhum, a massa crítica. uhum. Beleza. O que a gente fez na Nefroclínicas, que é a clínica que eu tenho com outros sócios de nefrologia? Eu comprei o risco, eu arrisquei a própria pele. Eu falei, cara, eu sou melhor do que a média. Eu, quando eu falo não neto, as Uhum. pessoas que estão comigo, A nós equipe. conseguimos entregar o neto e os médicos que estão lá, a pessoal da nutrição, o pessoal da assistência social, o pessoal, a gente consegue entregar um melhor resultado do que da média. Eu chego para o convênio e falo assim, amigo, olha aqui, você tem o paciente, todo paciente seu que chegar para mim, ao invés de você me pagar pela consulta ou pela diálise, me paga um valor fixo. Deixa eu Isso. cuidar dele. E a gente Uhum. mede desfecho clínico. A gente Uhum. mede satisfação, a gente mede velocidade de progressão da doença renal, quem que efetivamente está melhorando desfechos, mesmo que substitutos, mas que tem uma percepção, uma associação forte com o desfecho clínico. Então, o paciente está se sentindo melhor e tem uma albumina mais alta. O paciente está se sentindo melhor e tem uma hemoglobina controlada. O paciente entra em diálise já com acesso confeccionado. Ou Uhum. seja, é separar o joio do trigo. A Uhum. tendência, no meu modo de ver, é Legal. acabar essa medicina baseada no fee for service, no tempo, no atendimento Uhum. e ser do valor. Pegar e falar Isso, assim, beleza, manda ô para mim. Esse cara Neto, tem dor lombar? Manda para mim. legal. Olha só, cara, é muito doido essa conversa sua comigo aqui agora, porque tem exatamente umas 6 semanas que eu tô numa startup com cirurgiões de coluna, com fisioterapeutas, exatamente para fazer saúde baseada em valor em cirurgia de coluna, entendeu? Em que É o caminho. a gente tem alguns estudos que é inacreditável a quantidade de gasto. O que você pode economizar ali é uma fábula de dinheiro, uma Não, fábula de dinheiro. e olha para você ver, né? Vamos supor que em um paciente eu consigo economizar R$ 1.000, tá? Uhum, Eu economizo R$ 1.000 para o sistema, o desfecho para o cliente é o melhor possível, uhum. a operadora vai economizar e pode dividir parte desse Com você, resultado com o profissional. Ou seja, claro, todo mundo ganha. claro, claro. Não é aquela coisa do tipo, olha, eu te opero, eu ganho. Você complicou, eu ganho de novo. Aham. Você teve que ir para fisioterapia, não, vai para aquela fisioterapia, você ganha de novo. Não dá É, para ser não assim. dá. O modelo, ele é errado. Isso sempre Ele me é incomodou. insustentável, né, Neto? Ele é Insustentável. Você falou insustentável. tudo. Eu acho que ele é insustentável, cara. De novo, eu trabalho, eu fiz um projeto longo com o pessoal da segunda opinião de cirurgia de coluna do Hospital Albert Einstein. Eu sou bem do bastidor mesmo da análise de dados. É inacreditável a economia com pilotos que a gente fez. Indicação incorreta, indicação de pacientes que não deveriam ir, e essa coisa, se o cara der certo, ele ganha, se ele der complicar, ele ganha de novo, né? É muito doido isso. Que legal, cara. Eu acho que a saúde baseada em valor cara, já é realidade e vai ter que fazer. Acho que vai começar a ter auditoria de prática clínica, entendeu? Eu acho que talvez, eu até falo com meus alunos, falei, talvez, cara, você vai ter que começar, você vai saber tanto de evidência que você vai começar a fazer auditoria. Você vai falar, cara, o cara fez esse procedimento, não é baseado em evidência, não pago, não vou pagar por isso não, cara. E o cara não melhorou, aí vou Cara, descredenciar esse cara. e é por isso que eu acho tão legal o risco tá com o prestador. Porque se eu chegar e falar assim, ó, vamos pegar, tem uma determinada técnica dialítica, que é a hemodiálise contínua, que Ah, tem pouquíssimas indicações. Mas tem algumas situações que vale o risco, mesmo que na média o resultado não tenha sido bom, tem alguns subgrupos que vale a tentativa. uhum. Se isso está na minha mão, Se o eu falo risco está assim, com beleza, você, o budget é meu. é ela. Eu, e se eu salvo ela, peraí, eu tenho benefício. Eu tenho Isso. benefício, ela tem, todo mundo tem. Então, Uhum. não, cada vez mais eu acredito nisso. Não dá para trabalhar com nada sem você estar arriscando a pele. Se você não põe o seu na reta,
a coisa é muito fácil. A tendência natural é proteger o bolso. Mesmo, alguém comentou aí, não, isso é da indústria. Não é da indústria, isso é do profissional. É o médico que tem medo de... peraí, eu atendo 20 consultas à tarde, eu ganho X. Se eu tiver que prestar serviço, não, eu vou piorar meu ganho. Cara, é isso que acontece. É um medo no final das contas. Porque as pessoas definitivamente não dominam. Porque a saúde baseada em evidência não é uma coisa etérea. Não, é algo prático. Eu vou te falar que é fundamental. Ela é super simples, na verdade, né, Neto? Ô, Neto, deixa eu te contar uma história engraçada, cara. Eu trabalhei nos Jogos Olímpicos do Rio, eu tive a oportunidade da vida, mas foi pechada, tá? Estou declarando aqui, foi pechada. Eu trabalhei no corpo de pesquisa que acompanhou todas as doenças e lesões nos Jogos Olímpicos. É uma surveillance analysis. E no último minuto, cara, eles caíram na real que no Brasil precisava ter 2 brasileiros envolvidos no grupo. E para resolver pepino, eles já estavam prevendo o pior. E ligaram para um grande amigo meu que é do esporte, o Alexandre. E ele me ligou um dia e falou assim: Léo, você quer ficar 40 dias no Rio de Janeiro com tudo pago e nós vamos coletar dado o dia inteiro, velho. E nós vamos ficar com os melhores caras do mundo, mas você vai ter que largar sua família, sua vida, tudo. E eu fui. E foi do cacete, entendeu? Pela experiência, por tudo, cara. Eu vi todos os jogos sem imaginar, mas eu trabalhava de 5 da manhã à meia-noite. Mas lá, cara, eu vi uma história que eu gosto de contar isso, cara. Eu fui no badminton e tinha uma médica voluntária inglesa lá dentro. E tinha um brazuca lá do lado. E essa médica, ninguém conseguia conversar com ela direito, e eu sentei do lado dela para conversar com ela, e eu falei que eu era fisioterapeuta, que eu trabalhava eu era professor de prática baseada em evidências e tal. E ela falou: o que você acha do NICE Guidelines? Aí eu falei: pô, eu adoro e tal. Aí ela começou a conversar comigo. Aí você vê que a formação dela é totalmente baseada em algoritmos de tomada de decisão rápida. Ela era uma clínica geral que ela estava ali literalmente para atender qualquer coisa que pintasse na frente dela. NICE aberto no computador, lotado de atleta, delegação, porque pode ser qualquer um, né? Pode ser o pipoqueiro que está vendendo, pode ser o atleta olímpico ali dentro, porque ali você não escolhe, né? O que é muito bonito na Olimpíada. E ela falou: cara, isso me ajuda muito a tomar decisão, porque eu sou clínico geral, eu não consigo saber tudo. Eu fiquei encantado com aquela conversa. Quando acabou tudo, ela saiu de perto, chegou um cara e falou assim: esses caras não tem a nossa ginga, né, velho? Não tem a nossa manha e tal. E eu falei: puta que pariu, meu, que bosta. E assim, eu fiquei encantado com a conversa. Mas voltei lá outras vezes para conversar com ela. E assim, eu não sei se a galera conhece o NICE Guidelines. O NICE Guidelines é um guideline de tudo. O SUS, né, da Inglaterra, o NHS, que é um excelente sistema de saúde, os médicos usam, os fisioterapeutas usam, os psicólogos usam, os nutricionistas usam. E esses caras revisam isso todo ano, toda hora, para todas as doenças, né, cara? Para baixar o custo, para dar um sistema mais igualitário para as pessoas. E eu acho que aqui no Brasil a gente podia usar mais. Você fala assim: cara, eu sou médico, eu não quero ler evidência. Foda-se, eu não quero esse negócio. Pega o guideline da sua profissão. Se ele for bem construído, talvez é só o que você precisa, cara. Verdade. Você não precisa ficar lendo ensaio clínico um atrás do outro, não, porque não dá tempo também, né, cara? Você me lembrou de uma história. Eu atendi, deve ter umas 2, 3 semanas, um brasileiro radicado no Canadá. Os caras saíram do Brasil, foi para lá, inclusive é um pesquisador numa área, se não me engano, geologia ou alguma coisa do tipo e tal, tem doença renal policística. E lá o sistema de saúde, muito parecido com o inglês, você tem uma sequência, virtualmente não existe a medicina particular, você passa naquele médico da família, e ele estava tenso, porque ia demorar a chegar no nefrologista, acabou marcando essa consulta, essa teleconsulta comigo. Mas pelo que ele me passou, deu para ver nitidamente que a clínica, ela seguiu uma diretriz baseada em evidência. Claro. Ela não tinha aquela pegada do especialista. Claro. Ela não fez bobagem. Ela definitivamente, ela fez aquilo que estava na mão dela, naquilo que... Ele estava ansioso e com razão e tal, mas ela não fez nada, ela não lesou ele hora nenhuma. Ele estava tratando uma ansiedade comigo na prática. Mas é impressionante como países como Inglaterra, que são os berços da medicina baseada em evidência, né? Canadá. Oxford, poxa, você vai pegar
a terra da medicina baseada em evidência acaba sendo o Canadá, né? Não tem É. como que a coisa cresceu e atingiu o mundo de proporções inimagináveis. Você citou aqui, eu estou vendo o Raul aqui, que participou da Choosing Wisely pela Gastro, eu participei da Choosing Wisely, eu que trouxe a Choosing Wisely pela Nefro. Esse pensamento é algo retórico nesses países. Você não fica vivendo simplesmente de mais do mesmo. Você traz para a prática a não economizar porque o objetivo é o financeiro. Não é esse. Você economiza porque você está gastando de maneira correta. É muito diferente. Eu ouvi uma frase do pediatra da minha filha, que eu amei a frase do cara. Ele fala assim: o grande médico não é aquele que pega diagnósticos incrivelmente difíceis do Dr. House. É o cara que não erra o básico. O bom médico, ele não erra o básico. Ele vai lá e então ele acerta muito, erra pouquíssimo. E vai ter alguns casos que é só o fodástico mesmo, mas também esse fodástico vai pegar um caso tão diferente, né, cara, que talvez nem vai fazer diferença no mundo real. E vou te falar que, de modo geral, a gente sabe que as intervenções, elas têm, de forma isolada, óbvio que numa situação específica, quando você vai, a doença rara, que você vai repor uma enzima e aquilo muda a vida da pessoa, mas isso é raro. De modo geral, terapias isoladas têm um poder de impacto muito baixo. Então, mesmo quando você não acerta, só de você não atrapalhar, isso, mas você já fez demais, mas demais. Cara, e é esse que é o grande perigo, né? Em todos, né? Porque a gente trabalha, né? Nossa, tudo é intervenção não farmacológica, né? Eu falo direto com o aluno, pensa simples, cara. O cara quebrou a perna, o tornozelo dele não mexe, adivinha o que vai funcionar ali? Aí o cara começa a falar um monte de luzinha, eu falo, cara, não é isso, meu irmão. Sobe lá na perna do cara, vai, manda ele morder um travesseiro e sobe no pé do cara. É aquilo que vai dobrar o pé do cara. E o paciente vai entender, você vai explicar isso para ele e tal. Eu acho que o keep it simple é muito importante, cara. Acho que é muito importante. E eu acho que essa coisa de baseada em evidência é muito mais simples. A gente está voltando ao ponto 1 que a gente começou a conversar agora. As tomadas de decisões, na maioria dos casos, nos casos da média, né? As grandes doenças, né, que possam ser mensuradas no ensaio clínico, elas são de resolutividade boa e elas são atendidas por mecanismos relativamente simples, com pessoas com mínimo de treinamento dão conta. Isso é que é importante nas grandes massas. Você quer uma coisa que mudou eu falo assim, quando eu entendi como pensar de forma bayesiana, isso mudou minha vida. Mudou minha vida, porque eu falei assim, peraí, hoje, vamos trazer para a Covid, só para o pessoal entender, sem querer criar aqui nenhum tipo de auê. Como é que a gente está aí há milênios aqui na Terra, vírus vem dando baile na gente o tempo inteiro, não tem uma doença virótica aguda que se trata efetivamente com medicação. Por mais que a gente tenha o oseltamivir para o H1N1, até dúvida se a parada funciona. Isso. Aí, de repente, me aparece remédio de malária, remédio de piolho, antibiótico, vitamina, como sendo a pedra sagrada. É foda, né? Porque, é isso aí. Assim, cara, assim, não é possível. É mais ou menos eu chegar e falar assim, você viu que tem uma pessoa ali fora que ele jogou a pedra e a pedra não caiu? Ela ficou no alto. Ô, Neto, você concorda que se em dezembro de 2019, se nós dois estivéssemos tomando uma serva num boteco, falando de futebol, e alguém falasse, cara, que o cara tá tomando um vermífugo para matar um vírus, a gente ia cortar, falando, não, para de beber. Para, senão eu vou te internar, né? Não, parou, não brinco mais, né? Apelou e tal. É antibiótico, né, cara? E eu falei, cara, é isso mesmo, o mundo ficou irracional. Eu também tenho me apaixonado por essa questão de probabilidades pré-teste, tomar, né, pensar um pouco, pensa, vamos lá, pensa. Ah, mas a fisiologia, não, foda-se a fisiologia. Vamos pensar no básico aqui, ó. Nós não usamos antibióticos para tratar vírus. Vai funcionar? Não. O que está um retroviral? Bom, talvez, né? Aí a probabilidade aumenta um tiquinho, né? Vamos tentar. Doença inflamatória, vamos tentar um corticoide, né? É muito doido isso tudo, cara. E isso é tão bonito, só pra você ver, tudo que funcionou até agora não agiu no vírus, agiu na inflamação. Então, isso vai mostrando onde que está o caminho. Significa que não pode, não tem menor chance de aparecer um antirretroviral que mude a história?
Não, eu estaria sendo anticientífico falando isso. Mas a Uhum, probabilidade baixa é mais ou menos ganhar na loteria. uhum. Que tal Eu uma posso vacina, ganhar? né, Neto? Que tal Posso. uma vacina, né? É muito doido. O que engraçado assim, cara, eu preciso falar hoje uma coisa que aconteceu comigo ontem à noite. Ontem à noite eu fiquei tão chateado com 4.200 mortes que a gente passou a relativizar mal, né, cara? A gente se incomodava com 1.000, agora a gente nem tá se incomodando tanto com 4.000 e por aí vai. Eu fui correr, cara. Deu 9 horas da noite, eu botei meu filho pra dormir, fui dar uma corrida. Falei, não, eu preciso correr. Eu moro num condomínio, eu tô morando fora da cidade de São Paulo, e sozinho, assim, cara. Eu voltei pra casa e falei assim, eu preciso pedir desculpa pro seu terapeuta. Um dia eu peguei no pé dos caras, porque o cara usou uma ventosa pra tratar dor de coluna, cara. Porque pelo menos matar o cara, ele não mata. Aquilo, no máximo pode acontecer uma queimadurazinha e tudo bem. O paciente fica feliz lá, cheio de hematoma nas costas, sabe, o nadador lá usou e tal, e tá tudo bem. Mas o que está sendo feito hoje em dia, cara, as tomadas de decisão estão muito irracionais, cara. Na tentativa de uma pílula mágica e de qualquer coisa, e aí eu fico. É muito triste isso, porque a gente não está usando um raciocínio mais simples. Na verdade, a gente está complicando um negócio que é terrível, mas que a solução não está ali. A solução não está ali. Você tem assim, qual que é a solução? A solução não está aqui. Não está aqui. A solução tem em outro lugar. Ô, Léo, e eu vou te falar uma coisa, assim, eu falo que a ciência, quando bem utilizada, ela vai te deixando mais humilde. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu gosto de lembrar de situações que eu considero que eu errei. Então, a vacina, em determinado momento, eu achava completamente inviável. Uma vacina ser produzida em Rápido. menos de um ano. Falei, cara, vai dar merda. Vai dar Uhum, merda. Eu não vacino nem fudendo. Por quê? uhum, Porque eu sou um paciente. Pensando individualmente. Falei, ó, sou um cara de baixo risco, minha família é de baixo risco, não vou vacinar, vou deixar a coisa acontecer. E aí, de repente, a chave veio virando. Falei, cara, nós já temos não uma, nós temos 5, 6, 7 8. vacinas. Falei, cara, aconteceu, eu estava errado. E aí, Uhum. entender que você está errado e trazer isso a Isso é muito público, legal. eu falo que essa é uma maneira da gente chegar e falar, porque não existe verdade, né, Léo? Por exemplo, Não. vamos falar de um tema aqui inóspito, que é, por exemplo, lockdown. Cara, a gente Uhum. não sabe. A gente não Uhum. sabe. A gente sabe que existe plausibilidade. A gente sabe que, se for bem feito, a coisa funciona. Mas qual que é o preço disso? Uhum. Será, até quando vale? A gente pode entrar aqui É e numa celeuma que sem fim. literalmente numa celeuma sem fim. Pode. E Pode sim. no fundo, a gente tem que ir vivendo e julgando o jogo. Eu costumo dizer que não tem preto no branco, são 50 tons de cinza. Uhum. Uhum. Então, o que a gente tem que fazer é usar a ciência para errar menos e não para Isso. simplesmente Isso. ser o Isso. dono da verdade, Claro, claro. né? Ciência é para errar menos. Eu sempre falo isso. Falo, não é para acertar mais, é para errar o mínimo possível que nós vamos errar, né? Inclusive os cientistas vão errar. Eu adoro falar isso, Neto. Do lado de cada ciência, eu falo, a ciência se autocorrige. Só que ela demora demais para se autocorrigir porque ela precisa de tempo, ela precisa que alguém critique, ela precisa de carta ao editor, ela precisa tomar porrada no Instagram, até que a coisa se movimenta, o cara fala, não, vou ter que fazer de novo. Não analisei errado. Porque é isso, cara. E a ciência, ela se permite a fazer isso. Eu tomo adesão nem sempre, né, cara? Mas a ciência precisa disso, um pouco do tempo dela. E eu acho que as vacinas foi a tempestade perfeita, né, cara? Então, houve uma conjunção de fatores, incluindo urgência, dinheiro, muito conhecimento prévio, muita colaboração internacional. Tá fácil fazer um estudo agora aqui no Brasil de um tratamento para Covid. Tem doente pra caralho, velho. Doente pra caralho. Você pega o remédio e manda pra porrada. Me chama aí que eu participo, entendeu? Deve ser um sistema caótico, mas você consegue. Esse soro do Butantan que eles querem fazer, dá pra fazer muito rápido. Porque o que mais tem é doente. Exatamente. Eu vou te falar que não precisa ir longe. O Recovery Trial, que trouxe a dexametasona, foi feito em poucos meses. Eles têm 3 meses, se 40 eu não me mil falha a já, memória. cara. São um animal, cara. Peraí. Então, basta querer. E Uhum. não é aquela coisa. Eu queria até te escutar nesse sentido. Você que é um pesquisador, qualquer pressão que um pesquisador tem para produzir por produzir, produzir por volume e não necessariamente para, porque tem, se a gente olhar, voltar no tempo, cara,
O Einstein ele não ficou produzindo inúmeros artigos para publicar. Não. Ele fez um grande trabalho na vida dele, mas que mudou a história da humanidade. Como é que você vê isso como pesquisador? Porra, essa pergunta é muito boa, cara, e eu tô vivendo isso agora, tá, Neto? Assim, o sistema é inóspito pra gente, entendeu? Então, assim, eu sou coordenador de um programa de mestrado e doutorado, eu tô preenchendo um relatório de 4 anos aqui. No final das contas, eles querem saber quantos alunos você matriculou, quantos defenderam, quantos artigos cada um defendeu e tá. E é uma métrica. Hoje eu estou aqui com um papel aqui, ó, com o nome de cada professor que cada um fez. Eu tenho que informar isso para o governo. E no final o reitor vai falar assim, me dá isso aqui, ó. Isso a métrica aqui significa o emprego do cara para mais 4 anos. Quanto de grana você ganha e por aí vai. A CAPES, agora aqui no Brasil, está mudando o sistema para impacto. Ele não quer, você tem que produzir. Eu acho que é antiético fazer ciência e não publicar. Mas a CAPES quer que reduza isso, porque os professores não aguentam mais de burnout e de outras coisas. Mas ele está fazendo a seguinte pergunta: para que você está fazendo essa merda aí? Onde que você quer chegar? Mesmo que seja um alvo distante. Então, por exemplo, eu faço muita coisa para melhorar a ciência. Então, só um exemplo, Neto. Eu orientei um doutorado que a aluna ficava comparando o resultado do estudo versus aquilo que o autor escrevia, porque o autor tende a superestimar o efeito na redação. Isso é chamado de spin. E a gente fez isso em dor lombar, cara, mas eu descobri que 80% dos ensaios clínicos de oncologia, o autor superestima o efeito. Então, talvez você está dando um quimioterapia que não serve para bosta nenhuma, mas o autor escreveu lá, tá no New England, a galera manda porrada. Entendeu? É muito doido isso. Então, assim, existe uma puta pressão nos pesquisadores, a gente é mensurado, sim, pelo volume, e tem que ser criado novas métricas de impacto. Por exemplo, quantas citações você ganha, qual que é o impacto real na vida das pessoas. Isso eu estou tendo que escrever agora no relatório. E aí, cara, é muito legal. Depois de 4 anos, vários professores falam, caralho, esse projeto que eu fiz aqui, nem eu sei o impacto. Ou seja, eu criei uma ideia, eu conduzi um experimento, eu publiquei numa revista boa, e eu não sei para que ele serve. Sabe, more research is needed. Então eu vou fazer mais uma research porque ela é needed. Mas ela é needed para quê? Entendeu? Eu tenho pensado muito nisso. Eu estou largando meu cargo de coordenação agora porque eu quero ir para um projeto temático FAPESP pedir milhões. Eu quero fazer um projeto gigante. Porque eu falo, ali tem uma pergunta de coluna que eu quero ajudar a tentar mexer com a vida das pessoas. A gente precisa reduzir isso. Do caralho. Entendeu? Mas ainda o sistema é muito produtivista. Entendeu? É muito legal falar, abre o meu lápis. Porra, o Léo tem 100 e caralhada de artigo. Eu agora, cara, artigo aceito o meu, não muda uma frequência, um abatimento do meu coração mais, porque para mim perdeu a graça. O que me dá muita graça, por exemplo, esse paper de spin que a Daphne fez, que a gente fez 4 artigos sobre o assunto, várias revistas mudaram as suas políticas editoriais de redação de artigo por causa do estudo dela. Eu falei, isso é impacto. Isso é impacto. Na hora que o autor tentar exagerar, o editor fala, não, volta para trás aí, ó. Vamos ser mais conservador, porque o clínico só lê resumo, e no resumo você está mentindo. Eu publico. O clínico só lê conclusão. Então, e é lá que está o problema. Então, assim, ó, quem é clínico aqui, gente, 80% de todas as revisões temáticas, todos os ensaios clínicos, a conclusão está exagerada. A exceção da regra, que a exceção é a Cochrane, a revisão da Cochrane. Porque elas são 0. Entendeu? Então, assim, quando eu falei assim, isso é um impacto real que eu fiz na vida de alguém, entendeu? Na vida da ciência da minha área, por exemplo. E a gente fez uma revisão sistemática de spin em todas as áreas da saúde. A gente fez uma de tudo, que acabou de ser aceita no Journal of Clinical Epidemiology. E a gente acha que vai sair alguns editoriais ali, por aí vai. A gente acha que esse é um impacto esperado. Mas você só começa a pensar nisso quando você tá mais velho, né? Quando você chega no início, cara, 2010 eu cheguei acelerado pra cacete, entendeu? Eu queria era chegar arregaçando e publicando, enfiando na cara de todo mundo e eu não tenho a menor vergonha de falar isso. Tem que baixar. Se a gente não melhora, definitivamente eu vou te falar que você provavelmente está no caminho errado. O slow science precisa acontecer, a não ser numa situação adversa igual essa de Covid. Perfeito. Mas aí, cara, não é 900 mil estudos de Covid. É 900 pesquisadores sentarem numa teleconferência e tentar montar um estudo com muito dinheiro, muito assertivo, que o Recovery Trial é um ótimo exemplo disso, e dá uma cajadada só. O cara falou, nós vamos testar 9 drogas. De 9, 2 se mostraram úteis, né? Tocilizumab e corticoide.
Esses caras já ajudaram a salvar uma porrada de vida. Fato. Né? Então, assim, isso é do cacete. Então, eu falo assim, porra, eu queria tanto fazer parte de um negócio desse. Igual agora, por exemplo, na fisioterapia, né, agora nós vamos ter o Covid longo, né, o longo Covid, os pacientes sequelados de Covid. Tem uma janela de oportunidade com os fisioterapeutas ali incrível. Eu acho que tem que fazer uma task force ali, conversar com todo mundo, falar o que é esse Covid longo, esse monte de sequela? Onde nós podemos ser útil para esses caras? Vamos fazer um puta trial grande, em vez de fazer, vamos um na Homicídio, um na Unesp, um na FMG, não. Fazer uma coisa gigante e um só. E vamos publicar no New England Journal of Medicine um paper só. E vamos resolver a vida, ou dar um puta passo, né? Um puta passo que faça uma baita diferença na vida das pessoas. Isso demanda muito uma remoção de ego. Quem vai ser o primeiro autor disso? Quem vai pedir o dinheiro? Quem vai liderar? E eu não sei se o acadêmico está pronto para isso, cara. Entendeu? Ele precisa. Eu costumo dizer que a gente precisa muito mais... Óbvio que novas tecnologias são muito bem-vindas, mas a gente precisa muito mais de uma revolução cognitiva. A gente precisa aprender a produzir melhor e usar melhor a ciência. Eu acho que se a gente conseguir, com o que já tem hoje, usar isso melhor, o desfecho melhora exponencialmente. Vai ser um negócio bizarro. Ô Neto, para complementar aqui, cara, isso não é um problema brasileiro, isso não é um problema de nenhuma profissão, isso é mundial. Não é lógico mais de 20, 30 mil artigos de Covid em um ano. Sabe, assim, oftalmologia de Covid, gasto, todo mundo quer dar uma mordida no negócio. Eu não sei se é isso, cara. Era muito menos, entendeu? Eu acho que tem que baixar o ego, tinha que conversar mais. Cara, vamos lá, a gente está com urgência, mas não dá para conversar 15 minutinhos aqui, todo mundo, ou 15 meses, ou 15 semanas, e na hora de largar bem e fazer um baita do estudão lá na frente. Os pesquisadores vão pagar caro por isso, os currículos vão ficar lotados, um monte de citação vai servir para porra nenhuma. Não vai mudar a vida sua, médico, que está lá na ponta. A gente precisa pensar mais nisso, sabe? Isso é uma coisa que está me incomodando pra cacete, cara. Inclusive das minhas próprias pesquisas. Ô, Léo, estamos indo aí para o finalzinho aí da live. Queria te agradecer, foi top. Eu já tinha certeza que seria assim. Te parabenizar pelo seu trabalho. Você tem aqui em BH um atleticano que é fã de um cruzeirense. Parabéns, siga no seu caminho. Obrigado. Para quem não conhece o trabalho do Léo, acho que vale a pena demais. É um cara que agrega muito valor, independente se você é ou não é fisioterapeuta. Sigam. Além de ensinar a ciência, é um cara muito divertido, um cara muito bem informado, um cara formador de opinião, e eu tenho em mim um propósito de mudar a saúde desse país. Então, eu costumo brincar que eu tenho os Jedi da SPE e eu realmente acredito nisso. Eu também. Eu acredito que a gente pode juntar forças e daqui a 10 anos olhar para trás e falar assim, puta que pariu. Legal, é isso aí. Nós conseguimos melhorar isso aqui, nós fizemos parte disso, chega arrepiado. Já mudou, Neto, já mudamos, entendeu? Eu acho que já mudamos. Eu tenho certeza que isso é uma direct message de algumas pessoas. Tem uns caras que falam assim, Léo, eu convenci meu avô de vacinar porque você deu um insight lá. Eu fui lá conversar com o cara, falei, pronto, mais um vacinado. Menos um negacionista. A gente tem que fazer isso, cara. E precisamos de mais pessoas parecidas com a gente para tentar fazer mais. E a minha recíproca é verdadeira, Neto. Eu espero que quando isso tudo acabar, eu sou filho de Minas e quando eu for visitar minha mãe, que eu tô morrendo de saudade de visitar, e tiver tudo calmo, eu quero ir na sua residência pra gente tomar uma cerveja juntos. Vamos tomar, vou comprar uma Heineken pra você. Sem problema, gelada, velho, gelada. Vou te levar lá na Nefroclínica pra você conhecer e ver o nosso trabalho, vai ser um prazer te ter aqui. Legal, cara. Um beijo, viu? Fica com Deus. Muito obrigado, fica com Deus. Até a próxima. Tamo junto, obrigado, um beijão. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado, viu? Valeu, querido. Tchau, tchau.